aos conflitos que a gente vem acompanhando. E, por fim, né, eu acho que um ponto mais interno assim, da equipe, acho que, na verdade, é um ponto de dentro para fora, né, que a gente pretende abordar, vem abordando e pretende continuar, que é a formação crítica e sensível dos pesquisadores e dos assessores jurídicos. A gente está agora nessa continuação do projeto e a gente está esperando para receber graduandos, né? A gente vai ter o edital de seleção de graduandos. Por enquanto, somos só a gente aqui coordenando esse projeto imenso, mas a gente tem essa expectativa de fazer seleção, então a gente pensa também nessa formação crítica desses graduandos que vão também atuar com a gente. Então, é uma espécie de encaminhamento interno, né, do projeto, que é seguir formando esses pesquisadores que vão ser ali comprometidos com essa prática jurídica em direitos humanos, que vão ser capazes de atuar na vida profissional, né, com a sensibilidade, uma escuta e uma responsabilidade diante da complexidade dos territórios, que de fato enxerguem aquelas comunidades, né, como sujeitos da sua própria história. Então, eu acho que com isso a gente consegue deslocar esse olhar técnico tradicional, né, do direito, que a gente está muito acostumado a ver, e construir assim, uma atuação mais ética e comprometida com as causas sociais. Acho que os apontamentos que eu teria. Obrigada. Quem vai agora? Mesa 1, né? Mesa 1. Boa tarde a todas e todos novamente. Momento de encerramento, né? Eu estava comentando logo cedo que esses 5 meses do laboratório, eles transpareciam 5 anos, né? E eu penso que esses 2 dias foram extremamente intensos. Estava lembrando aqui da mesa anterior sobre transição energética. Na semana passada, eu estava recebendo uma turma de doutorado com um professor na Federal de Sergipe e falei sobre transição energética e não tinha elementos como foram passados aqui em 2 horas, né? A questão dos contratos, como os contratos são feitos, a aula que Nelson trouxe. Então, isso vai agregando bagagem a nossas pessoas, como pesquisadores. Queria registrar a felicidade da renovação ontem, porque 5 meses é suficiente. Mas 5 meses foi suficiente para mostrar que pessoas que não se conheciam passaram a trabalhar de uma forma tão azeitada que o laboratório começou a andar, se movimentar, e aí chegou nesse ponto de finalização da primeira etapa com sucesso. Eu considero que a palavra é essa, é um ambiente de múltipla aprendizagem e vamos em frente. Sobre a mesa em si, eu tracei, para ser breve, 4 pontos essenciais. E da experiência da mesa, só a gente possibilitar que a comunidade chegue a esse espaço e relate como foi relatado, já é uma grande vitória. A fala de Iranei, por exemplo, da comunidade Vitória, representa o simbolismo de resistência, né? Porque nós propusemos um ACP de demolição, mas ela tem um problema de calçada. Fizeram as ruas e não tem calçada, é uma resistência diária, uma resistência urbana, para além da questão fundiária. E esse conhecimento que é colocado aqui para todos é o conhecimento de quem está na praxe, vivendo fora dos muros da universidade, fora dos muros da pesquisa, do ensino e da extensão. É uma praxe cotidiana. A fala de Aline, por exemplo, que emocionou a todos ao relatar que são 200 anos, mais de 200 anos de luta na penha, e a avó dela morreu na pandemia e não teve acesso ao título da terra que vivem há mais de 200 anos. E ela se emociona, emocionando todos. Isso é de uma sensibilidade e de uma construção do que está sendo mostrado aqui e que foi gravado. Eu espero que isso seja disponibilizado para os outros, de uma valia assim, incomensurável. Né? Ela denuncia um racismo ambiental, e o termo é esse. Quando a ministra de Estado, há 2 anos atrás, foi falar, ela falou na mídia o termo racismo ambiental, foi uma gritaria enorme nesse país.
de tempos obscuros. A gente consegue esperançar ainda, mas a conjuntura é extremamente violenta, né? Porque não se compreende que, num território, numa lógica de expansão imobiliária, as pessoas que sofrem racismo estão sofrendo com um tipo de racismo, racismo ambiental. E ela pergunta, por que 3 obras em execução? Porque meu primo ele tem que se deslocar 2 horas para ter o direito de pescar numa terra que é da nossa. Isso é concretização no discurso do que vem a ser racismo ambiental e segregação socioespacial para qualquer tipo de construção conceitual que a academia venha fazer posteriormente. E a fala do seu Manuel de Gramano foi uma denúncia clara de abandono institucional. Ele vira para todo mundo e o que ele fala? O INCRA, a gente já perdeu a esperança. E nós perdemos a esperança também. Nós perdemos a esperança com o INCRA, com o governo federal, no caso pontual, está de Gramado. É tanto que a mesa se encerra com o protocolo, uma ação civil pública para tentar fazer com que essa omissão, esse abandono institucional agora ganhe outras esferas. Então, foi uma mesa enriquecedora, com todas as mesas apresentadas. Nós temos nossos balanços a serem feitos. O projeto entra numa nova fase. Nós vamos ter o reforço dos estudantes. Temos os estudantes aqui que já fazem parte do projeto extensivo, que já estão em campos, então são muito bem-vindos a participar de qualquer processo seletivo que ocorra. Fiquei surpreso com a ideia do livro. Temos um podcast a ser lançado também. Não vou ficar rememorando aqui as metas para a gente não avançar nessa perspectiva. Mas a ideia do livro é maravilhosa. Vamos em frente. Para finalizar, um livrinho de Eduardo Galeano, de 1993, chamado Las Palavras Andantes, daquela editora LPM, que você coloca no bolso. Ele traz uma frase bem interessante, que eu acho que dialoga com todas as mesas aqui que foram possibilitadas aos presentes. Ele falava o seguinte: a história é um profeta com um olhar voltado para trás. Pelo que foi e como que foi, anuncia o que será. E eu acho que é exatamente isso que a gente fez e o que a gente está possibilitando nesse momento de memória e um momento em direção à justiça social. Boa tarde, gente. Eu estou muito feliz de fazer parte, né, desse laboratório, de estar encerrando esse evento que começou ontem e hoje foi muito rico, né? Eu aprendi bastante, gostei bastante e vi os desafios que a gente tem pela frente, né? É uma responsabilidade muito grande estar lidando com essas temáticas complexas, mas o que eu posso dizer, assim, que despertou, né? Tá bom. É licença, em Libras. Não entendi. É licença, em Libras, rapidinho. Tá pedindo falta. Mas por quê? Eu acho que trabalho com ciência de transição em si já é extremamente complicado, já é muito, muito difícil, é muito tabu, é uma temática pouco explorada e eu não tinha ideia de como era que estava nosso cenário aqui no Estado, né? Saí, estudei fora, trabalhei lá, pegava casa do Brasil inteiro, mas eu não sabia como era trabalhar. E aí, esse laboratório, com esse PA, proporcionou assim, uma visão muito ampla, ao mesmo tempo, não desespero, a pessoa não sabia por onde começar a navegar, mas eu acho que foi muito feliz a escolha de começar pelas ligas, porque interliga muito com o que a gente já vem trabalhando aqui nas outras temáticas de comunidades tradicionais. Então, eu acho que está sendo rico essa troca, né? Aprendo muito. E eu queria destacar aqui as dificuldades que
a mesa revelou para a gente trabalhar essa temática. Eu acho que é uma dificuldade que eu vi desde o começo, que é a prótese. E a gente vem ultrapassando isso. Eu acho que em 5 meses a gente conseguiu fechar, ao meu ver, o processo dos 2 desaparecidos das ligas. O grande desafio agora é como é que a gente vai desenhar essa ação para torná-la mais ampla e demonstrar que esses danos foram para o movimento social de diversas ligas em vários municípios e de outras formas atingidas. Então, acho que o grande desafio que se impõe aí, viu, o mini grupo de Itadura Paraíba, Joaquim, o Dr. Godoy, o desafio da gente é esse. É desenhar o que a gente quer e como vai fazer para comprovar esses fatos na justiça. Eu acho que também um papel importante é destacar os memoriais. Em conversa com eles, eu percebi que é difícil demais, assim, até para eles trabalharem, por falta de recursos humanos, materiais. Então, às vezes, documentais tem que terceirizar para escanear, porque eles não têm como escanear o documento antigo e tal, várias dificuldades. E, de certa forma, atinge aqui, né? Porque a gente está querendo mais e mais elementos, mas a gente também tem que saber parar um pouco e dizer, peraí, senão a gente não vai abraçar, na primeira ação a gente não vai abraçar tudo. E a gente tem que ser muito consciente com o pé no chão de que outras ações vão vir. E essa primeira vai ser o cutucão. Então, a gente tem que estar muito seguro em relação a fechar essa peça bonitinha. E, enfim, é isso que eu tenho para dizer. Foi muito inspirado estar aqui, né? Eu tenho tido muitos insights, assim, com trocas telefone, com o pessoal da Comissão Estadual da Verdade, com os professores, com o pessoal dos memoriais. E está vindo várias ideias, assim, que eu vou depois formatar aí para o gabinete. Mas é uma temática que eu acho que estava precisando trabalhar com ele, sabe? Porque, queira ou não queira, a gente está vivendo um momento muito difícil, onde o esquecimento, as fake news, impactam diretamente a nossa vida. Tem uma frase, puxando aí um gatilho de frases que o mundo puxa, do Kundera, que ele diz assim: a luta do homem é o homem e mulher. Contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. De fato, se a gente não olha o nosso histórico de violências, a gente não consegue trabalhar com a violência do mundo. Então, acho que esse GTA vem dando essa conotação de que, às vezes, é preciso dar uma olhada no passado para a gente reparar algumas coisas no presente. Eu acho que o grande desafio desse GT é esse. Como é que a gente vai trabalhar a complexidade dessa temática no hoje, né? Eu acho que é isso, gente. Eu estou muito feliz, estou muito, digamos assim, contemplada e animada com essa renovação. Eu acho que a gente tem todos, né, a ganhar, e a sociedade também, com esse laboratório, nessa conexão aí com o FPV, PF e o governo do Estado, né, também. Pois é, gente, eu acho que é isso. Para a política de todos e todas, todos. São pontos que, até do ponto de vista da gravação, para a gente poder recuperar depois, né, que a gente vai ter, obviamente, a gente está. Um dos elementos é fazer uma. Eu ia falar isso agora, é dar uma. Passar, obviamente, a palavra para o próprio Ministério Público Federal, que nos recebeu de braços abertos para o evento e para o laboratório, e dizer, de alguma forma, que a gente pode aprimorar e pensar o que é que, para o próximo seminário entregador, a gente tem como central para destacar, né? Porque a ideia é que a gente tenha, pelo menos, no decorrer do projeto, a gente tenha os relatórios parciais,
conectados com seminários de integração como esse, né? E também oficinas temáticas que estão pensadas para o projeto que a gente já tem feito na prática, mas que essas oficinas elas também exigem de nós talvez um preparo metodológico. Como a gente pensa sobre essas oficinas? O que a gente já tem feito já são oficinas, mas a gente não tem chamado de oficinas necessariamente esses momentos em que a gente tem elaborado as peças, que é um grande laboratório. E se é um grande laboratório, às vezes as pessoas estão trabalhando com as peças e ferramentas, trabalhando com madeira, trabalhando com pedra, trabalhando com cal, trabalhando e esse laboratório vai trabalhar com direitos humanos, né? Então, a gente está trabalhando com ideias, com conceitos, com normas, com muitas gentes, né? Mas é uma arte, é um artifício, né? E um artifício tem sua complexidade. Então, queria passar a palavra para o Dr. Godoy, para dar algumas palavras sobre como é que ele avalia também esse processo, até para fim de memória, para a gente depois resgatar e lembrar também como é que foi terminando esse primeiro seminário. Fazer aqui algumas observações, né? Uma primeira que eu faço, porque às vezes, até brincando, Robson, por que se fosse todo mundo para levar para o judiciário, como se o judiciário fosse tão diferente? Você bem, deixar o judiciário de fora disso. Não está, leva pelo menos para a ponta dele a responsabilidade de fazer pela Constituição. Eu acho que é da moleza demais. Então a gente tem que levar para lá para frente que elas obedecem. Tem a obrigação também da defesa dos direitos humanos, tanto quanto todos que estão aqui nessa sala, ou tantos outros. Né? E ele precisa fazer isso, precisa levar ele. Até como algo pedagógico, tem ações, se você pensar alguns anos atrás, o judiciário sempre dizia não, ações de saúde, outras, e ele, tanto bater a porta dele, eles começaram a mudar. Claramente, o judiciário trabalha com uma ideia de formato de produção. Tanto que no Brasil eles são muito bons, porque são as ações muito boas e muito ruins, né? São muito bons em produção, produz. Porque de tanto eles receberem aquelas ações, eles começaram a ter uma linha de produção. Nas ações INSS, também eles pegaram uma linha de produção. Então, tem que começar a levar as questões de direitos humanos para que eles se familiarizem e também comecem a gerar lá os IA deles, as peças, os modelos e tudo. Precisa pensar nisso. Precisa pensar o judiciário que a gente quer bater a porta dele, recorrer. Mesmo quando eles negam recursos, não tem problema, a gente vai ligar no mérito. A gente ganhando no mérito, a gente começa a ter precedente, pode trazer para a legislação, para a sustentabilidade. Então, é algo que é necessário. Se a gente pensa no médio e longo prazo, a gente precisa pensar que o judiciário tem que estar lá. Não dá para deixar eles nessa distância. Assim, estão se virando aí, não tem a ver com a gente. Tem, você, seu papel emocional é muito pautado, não dá para tirar. Né? Outra observação é quando a gente fala que o judiciário a resposta não é boa. E aí eu me lembro de isso, que alguns anos atrás eu dei para a equipe assim, que a gente estava meio cansado, eu por capinha, não tinha dado muito certo, e disse, vocês estão pensando em já faz algum tempo, e vocês não perdem. Vocês adiam, se não dá certo naquele momento, vocês se agarram, vão devagarinho, em algum momento vocês saem. Essa é a sensação que eu pensava que a gente tinha. Mas aí, conversando com o meu amigo Wilson, né, das strategias, ele disse, você não vai ter isso. Mas os povos têm uma forma de lidar com isso que eles vão achar soluções. O seu papel agora é criar, ser a pessoa que vai criar algumas dessas possíveis soluções. Mas eles têm as deles. São eles que, no final, conseguem os seus caminhos. O que é que eu quero dizer com isso? Nós somos hoje, em uma certa medida, um grupo que está nesse front. Daqui a pouco os grupos virão, talvez não mais dentro do MPF, talvez até dentro do MP estadual, da Defensoria Pública, da Advocacia Popular, da Academia. E a gente passa, e os grupos vão arrumando suas soluções a partir
do acúmulo histórico. Essa é o que a gente percebe. Né? E cada fato que vai ser gerado, a gente cria novas perspectivas que não se tinham. Então, a gente não está escolhendo para ajuizar ações em qualquer caso. São casos que a gente diz, olha, isso aqui a gente já chegou aqui no limite, a gente tem que criar algum fato novo. Porque esse fato novo vai resolver tudo, mas ele é um fato novo que vai abrir um novo portal de perspectivas. Talvez o da Penha seja eles agora estão tendo a perspectiva que a Terra pode ser deles, que eles não tinham, eles achavam ruim ser expulsos. Os irmãos de ali moram lá em Mangabeira, mas eles nunca tinham se tocado que eles estavam sendo expulsos. A ação começa a vir para eles, são perspectivas. Então, assim, sendo expulsos, estamos percebendo agora. Tanto que uma das reuniões que a gente estava lá, são filhos de Assis. Então, toda a gente também tem o direito, ali na frente, né? As piscinas do sexto, porque era da comunidade. A gente tem que reivindicar isso. Eles começam a perceber. Alguns grupos percebem mais rápido. Apesar de não todo caminho, ele dava aula para mim. Olha, o senhor está errado, o território é nosso. Hoje, o grupo que também virou a chave mais rápido do que os outros, não mandaram. O território é da gente. Inclusive, os outros que vêm fazer turismo, vão fazer turismo mais aqui. Fecham um acordo com os índios para só entrar lá. Turismo que sai da AGA, da Associação deles. Então, no seu tempo, eles vão arrumando as soluções. E vez por outra, a gente abre as portas, outras vezes são eles que a mente da gente, como no caso do Porto Capim, em relação a mim. Né? Há algum tempo atrás, as pessoas toda a comunidade tradicional. Hoje em dia, acho que a gente entendeu que é uma perspectiva Jobson, é uma tendência reversível. Eu estava no encontro da sexta anos, eu acontecendo 10 anos atrás, 15 anos atrás, agora a demanda é difícil, agora é comunidade tradicional, porque o conceito mudou, as comunidades não precisavam dizer que eram tradicionais, elas existiam, pronto. Só que a perda do espaço, não existe espaço mais disso, não existe fisicamente, seja o cercamento das águas, seja as energias, as commodities, o turismo predatório, a especulação imobiliária, a mineração, e eles perderam os espaços. Eles começaram a ter que dizer que são alguma coisa. E isso fez pegar, prejudicar os casos novos. Então, ele passou a perceber que os grupos são tradicionais, sempre foram, nunca pensaram dizer que eram tradicionais, e agora o pessoal do trabalho, do assentamento do trabalho, são tradicionais, até para que possam criar um acordo de convivência com os trabalhadores que estão demarcando o seu entorno. Né? Então, essa é uma nova realidade que nós estamos dentro dela e vendo ela mudar. E isso replica no gabinete que eu cheguei aqui com um caso do Estado Nacional, que era o caso da Economia. Hoje a gente deve ter mais de 30. Eu creio que a comunidade operacional deve ter mais de 30. Né? Então, é uma perspectiva que surge, que ela vem, e que a gente começa a ver a importância dos fatos novos que dá a eles novas perspectivas. Por exemplo, a portaria 1701 do INCRA que surgiu semana passada. Ela resolve as questões de Barra da Manguape? Não, ela não resolve. Mas ela tem um fato novo que a comunidade que o foro para dizer nós vamos lutar e a gente tem um tempo ali para negociar o TAC, pode ser que o TAC não saia, a gente tem que judicializar. Já tivemos a recomendação, tentativa do TAC, judicialização. A judicialização vai resolver? Não, mas ela cria um fato para os próximos passos. E quando a gente pega, por exemplo, o caso do Porto Capim, tem vários momentos que eles perdemos. A prefeitura chegou lá e sai em 48 horas, a comunidade não saiu, a gente entrou com a ação, não eliminar. Pequenininha. E Recife ela foi mantida ali pequenininha, a prefeitura que ela na besteira aqui para Brasília perdeu. E aí surgiu, depois de 10 anos de atuação, diversas ameaças de retirada da comunidade, um projeto do governo chamado Periferias Vivas, que botava dinheiro, o prefeito que olha dizendo que era dinheiro para fazer obra, porque isso. Bem, os interesses dele casavam e o prefeito se abraçou a comunidade de uma hora para outra. A comunidade não abraçou muito assim, não, mas entendeu que era relevante naquele momento e foi. Então a gente vai trabalhando com os casos, criando fatos para que eles consigam se manter nos conflitos das comunidades e, de repente, até o momento, procurando a melhor oportunidade das coisas acontecerem.
também montando estratégia. Eu diria que hoje, o processo de Vitória e o processo de Grelândia, a nossa estratégia é processual. De se ganhar tempo, de levar por muito tempo, e pensar nesse tempo para conseguir soluções que a gente não contava ou dentro do próprio processo, porque o tempo é importante para a comunidade. Vocês estão lá há 27 anos, vocês já têm mais 27 anos de disputa, eles têm mais 27 anos produzindo no local deles e mais uma série de questões. Então, para cada comunidade, para cada grupo, a gente vai pensando que estratégia pode ser usada, que estratégia podemos trabalhar. E a luta é da resposta. Eu acho que, em relação à transição energética, eu passei aqui o resumo do que pensamos, do que podemos avançar, e o que a gente está fazendo é criar parâmetros e outros tantos parâmetros vão surgir para que os grupos possam ir criando suas condições para enfrentar isso. E já em relação à transição, justiça de transição, eu acho que a gente está encaminhando bem para construir uma primeira ação que ela vai destravar para a gente pensar a outra. Certo modo, é uma dívida muito grande, nada ter sido realizado na Paraíba desses casos. E eu sempre pensei nisso, a gente sempre discutia dentro da equipe, principalmente o PJ, e a gente não tinha feito, não tinha como. E agora a gente tem essa possibilidade, né, legalmente, acho que a gente está perto, e, independente das dissidências aqui, a questão da prova não é central, a gente pode trabalhar com a perspectiva de prova que a gente tem, que a gente pode ter no momento adequado do processo. A gente pode, a apresentação e com a contestação, a gente entender o que a gente vai precisar produzir de prova diante do que eles contestaram. A gente pode, sim, testar e ir caminhando, mas a gente tem um provavelmente que faz muito tempo que destruíram provas e tem provas que é impossível levar. Dá, sim, para a gente avançar bastante. Os próximos passos, assim, eu já estou com a cabeça fritando, pensando. Não são mais simples, não. Quando vocês entrarem, vocês imaginam que lá em casa não sabe dizer. Corrigindo a ação de noite, essas horas da noite apertando a alienação de noite. Chegou mais gente. Se chegar mais gente, eu menos trabalho, na verdade, é mais. Né? É mais. Vendo a chegada deles, a gente pensar como é que vamos encaixar. Eu diria que o encaixe foi muito bom. Graças assim, à capacidade de jovens de pensar soluções, de drive, de tudo, da própria equipe de absorver, de líder, Liliane, já na falta que está com a gente, Manuel, e vocês também, a gente conseguiu encaixar a chegada, mas encaixando numa perspectiva que era pegar aqui e fazer andar o nosso passivo de ações que estavam aqui, um estoque de ações para realizar que a gente não conseguia. Agora, eu creio que a gente vai ter que trabalhar em boa parte com instrução mesmo. A gente tem que produzir casos que muitas vezes não serão ajuizados, porque a gente vai conseguir uma solução, ou não serão ajuizados porque não vale a pena ajuizar e sim continuar criando os fatos que a comunidade consiga traçar sua resistência no processo. Então, a gente vai ter que trabalhar bastante com a questão da instrução, reuniões, ofícios, e que ele tem uma limitação que a gente vai ter que pensar, viu, Jorge? Que é a reunião, ela demanda ainda a presença do membro do Ministério Público, se espera, as pessoas esperam mediar com o membro. E eu tenho, porque achando que o dia tem um tempo limite que hoje a gente tem, se você pedir assim, uma reunião no espaço da agenda, a gente vai colocar aí lá para o final do mês. Entrando mais gente produzindo, a gente vai ter que pensar ou reuniões mais curtas, ou menos reuniões só para casos específicos, ou já são de assuntos de algumas reuniões, que tem essa capacidade de mediar e estar, levar alguns casos, para a gente dividir porque é isso. Né? Eu pensei, se a gente estiver instruindo, fazendo reuniões, fazendo as coisas andarem, com uma equipe desse tamanho, vai chegar uma quantidade de demandas que ele vai dizer, olha, só tem reunião agora daqui a 100 meses, só tem espaço para reunião daqui a 100 meses, sem contar que uma hora a gente está preta, porque demanda energia danada. Mas a gente vai achar soluções. Eu vejo assim, que o nosso estoque, os mais uma ou duas ações que precisam ajuizar, estão prontas, não está maduro para ajuizar, a gente pode ir. E
maioria dos casos, a gente vai ter que fazer esse trabalho de levar e buscando soluções nas negociações, como estamos vendo no caso de Índia, para fechar um TAG, já fechamos a propósito, já pegou para fechar o TAG. E são muitos casos que estão assim, os tratativos que eu já estamos fazendo com Santa Rita, a prefeitura fazer o levantamento, a busca ativa das comunidades tradicionais às margens do estuário e verificar o seu território e cadastrar na plataforma, se antecipando a chegada da ponte e vai fazer uma corrida da especulação imobiliária brutal naquela região, isso vai trazer uma série de outras ações que serão, assim, não devem levar a gente. Um processo que você já deve perceber, você já sabe disso, às vezes já sublinha com isso, que a gente nem só recebe a demanda, a gente também devolve para a comunidade que se organizem. Vai passando devagarinho o conceito deles irem se organizando. Isso acontece muito essa devolva aqui. Várias comunidades, a gente tem que eles ainda estão no processo organizativo e a gente vai devagar dizendo, olha, percebendo que ainda não tem maturidade para certos passos, deixando um pouco as coisas acontecerem. Só que eles vão se organizando, chegando. Então, tem jovens e mulheres, eles se organizam muito rápido. E aí eles vão começar a demandar, gente. Então, eu diria que um desafio grande do projeto agora vai ser a mudança do perfil. Vai ter menos ACPs para lutar e para lá, celebrando a ACP, e ao mesmo tempo encaixar isso dentro da dinâmica do gabinete, que a dinâmica documental está organizada, está falando ali, fazendo luta, a gente corrige. Onde não, a gente vê que se está ok, tem algum ajustezinho ali, e tem líquida, da saída, a gente recebe, quando entra, já vê no documento, já manda para você do grupo, já percebo. Isso aí não vai ter tanta alteração. Mas imagina a dinâmica documental, mais documentos produzidos, portanto, mais documentos para olhar, e assinar e mandar, e a dinâmica disso, das relações com as comunidades, do ICP, isso a gente vai ter que estudar ou fazer isso, porque acho que esse primeiro processo que a gente fez nesses 5 meses, ele vai diminuir realmente, não temos tantas ações prontas para ajudar, e ajuizar não, a gente não ajuiza por ajuizar, mesmo entendendo que temos que levar para o judiciário, mas quando a gente não leva o caso maduro com um conteúdo que está pronto para levar para lá, o resultado é muito ruim. Mesmo estando pronto, os resultados não são muito bons, não estando pronto, você imagina que os resultados são bem piores, então esse é um desafio que a gente vai ter que sentar, inclusive, pensar sobre isso. Pensar que Romulo fez um pouco de discussão dos casos, mas focou muito no que escreveu nessas 2 ações e 3, como a que fez com o Ingrid, né? Ingrid já vem encaminhando para a pena, mas fez a primeira da cautelar, temos alguns recursos, né? Alguns agravantes também, mas agora isso deve mudar e o nosso foco vai ser realmente instruir o processo, pensar a atuação. Eu vejo interessante, mas se até que não funciona. Mas Jobs criou uma dinâmica de ação penal e crime de ódio que foi muito importante. Tem uma dinâmica de receber a denúncia, tratar a preservação de prova, instalação de quebra, denúncia. Recebe a representação. O Manuel também tem uma dinâmica que a gente tem que pensar como criar ela como padrão, e quando recebe uma denúncia, os primeiros encaminhamentos deles são muito interessantes. Acho que é um pouco que a gente vai ter que pensar nos próximos dias, dinâmicas bem definidas dos casos que a gente trata, das comunidades tradicionais, de conflitos, da questão da reforma agrária, das comunidades pesqueiras e outros, para que a gente possa cada vez mais conseguir dar respostas e produzir conhecimento para que chegue, para que receba, para que o material, os relatórios, livros, realmente entenda que existem caminhos a serem tentados. Eu digo para vocês que isso é muito importante. Quando eu compareço em reuniões do Ministério Público Federal, e eu converso com os jovens que estão no norte, no Major, né, estão pelo norte, mas estão com jovens, como eles ficam desesperados, sem saber o que fazer, bem intencionados, querendo fazer algo que não para aquelas situações, mas a instituição não produziu conhecimento de gestão vencida, não construiu conhecimento de encaminhamento, não construiu conhecimento de
dinâmicas operacionais para você fazer resposta à demanda de direitos humanos. Isso é impressionante. Tudo lá sai, às vezes, assim, horas e horas de conversa com alguns que se interessam, todo mundo que a gente já está há mais tempo na carreira, passar algumas dicas. Se a gente consegue produzir isso, vai ser muito importante para o sistema de justiça como um todo. Essa observação. Às vezes, Godoy, podemos pensar, tudo possibilidades, mas nesse exemplo último que você trouxe, talvez compartilhar a experiência do laboratório, não precisa ser do gabinete, mas de como tem sido a experiência do laboratório com esses colegas de outros estados que estão angustiados com esses caminhos do como fazer, etc., para também colaborar nesse sentido, né? Eu não tinha pensado sobre isso, do quanto que esse acúmulo interno também no próprio MPF pode ser replicado. Eu fico imaginando o procurador, o jovem procurador, no Pará, pegando aquelas realidades super complexas e querendo, como você estava mencionando, atuar bem intencionado, às vezes tem até uma equipe bacana, mas faltando braços e, sobretudo, metodologias, fluxos de trabalho, azeitar essa dinâmica de atuação para poder corresponder, obviamente, às situações de violações, enfim, que a gente sabe que estão espalhadas por todo o Brasil e todos os temas, como a gente sabe que acontece aqui também. Então, produzir momentos de troca também institucionais, talvez fazer um diálogo com as defensorias aqui do Estado, para colocar também um pouco, porque são muitos os casos em que acontece uma atuação conjunta entre a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União e o MPE. Então, também produzir no decorrer desse ano algum tipo de conversa sobre isso. Enfim, estou colocando como possibilidade, né? Porque é fato que a gente tem realmente muitos desafios e o sistema de justiça paraibano não é diferente dos outros estados, ele ainda sofre, né, de um processo de muito encastelamento, no sentido de que as coisas acontecem, parece que de fato é um mundo à parte, o mundo do judiciário, o mundo do sistema de justiça, né, autorreferenciado, enfim, que é um pouco aquilo que eu mencionava ontem, né, o modelo de prática jurídica tradicional é replicado por um modelo de educação jurídica tradicional, que também tem um modelo típico, né, que é descontextualizado, dogmatista e unidisciplinar, né? E o que a gente tenta fazer é exatamente fazer uma prática contextualizada, multi e interdisciplinar e contextual, dialética e não unidisciplinar, como geralmente dogmática, né? Como geralmente a gente tem. Então, enfim, são aspectos para a gente ir amadurecendo, acho que muitas questões mesmo. E eu estou muito feliz mesmo e agradecido. Vou fazer a última fala agora, realmente a última fala, pelo convite, viu, Godoy, Joabson? A gente não contou algumas coisas ontem, porque a gente estava na mesa de abertura no sentido de uma angústia que se estabelecia pela ideia formulada, que foi, creio eu, a gente já atua há muitos anos juntos, como eu mencionei, né, enquanto universidade, enquanto advogado, assessor, mas eu lembro que a primeira vez que a gente mencionou a possibilidade de fazer esse projeto foi em 2024 também. Foi ainda no final, ali, no final do ano de 2024, gerou-se expectativa. Eu lembro que tinha uma geração de estudantes que estavam com uma grande expectativa também de participar do projeto, ficaram esperando, porque o próximo mês ia acontecer, depois ia ser no próximo mês, depois ia ser no próximo mês. Alguns deles se formaram, já são advogados, continuam conosco, né? Michael, por exemplo, era estudante do 8º, 7º período, agora é advogado do posto territorial do Porto Capim. Então, o mundo está volta, está no mestrado de Direitos Humanos, vai orientando. Então, assim, o mundo dá voltas e as coisas, quem está junto, continua junto e a gente vai tentando construir estratégias para continuar junto, porque para formar uma geração, eu diria, para fechar isso, para formar uma geração de estudantes comprometidos com direitos humanos, não é um mês, 2 meses, não. A gente tem um esforço, né, para fazer isso. E provocação aqui, né? Claro. É do protocolo.
formar os estudantes também para o sistema de justiça. Claro, exatamente. Formar muito para academia, para a advocacia popular, aí tem que formar depois de juízes, com os Com procuradores. com defensores. É verdade. É verdade, É concordo. verdade. Aham. Mas é isso, assim, o desafio é esse que a gente possa continuar caminhando. A nossa querida Janaína vai fazer. Eu vou pedir para que todos nós possamos ficar aqui mais um mês, sair da mesa aqui, para a gente fazer um encerramento conjunto aqui. Tem que uma cirandinha. É, a gente vai pensar nisso. Para cá, todo mundo aqui, ó, porque somos poucas pessoas, mas Eu acho que é coisa do Fernando. é bom tirar, então, né? Vou tirar. Fernanda. Que bom, né? É. Vamos lá, o que eu botei? Cheguei aqui. O quê? Peraí. Mas isso para facilitar a vida da fotógrafa. Tô vendo, caramba. Ficou. Entendeu? Fazer uma roda aqui. Quebrar o protocolo de novo, fazer uma. Tem uma menina lá em Sítio que se chama Yasmin, ela é professora, ela trabalha com questão de meio ambiente. E aí eu conversando com ela, um texto dela, e a gente fez um recorte, e aí eu trouxe algumas ideias minhas e um texto dela, que diz assim: raízes que não se curvam. Nos porões da história não cabia o meu nome. Foi rasurado, trocado, esquecido, como se o vento tivesse dono. Mas eu vim de antes do mapa riscado, de antes da linguagem posta, de antes do aço batizado de fé, meu corpo, meu território invadido. Carrega cicatrizes que falam, cada marca um tambor antigo. Ecoa o que não puderam calar. Tentaram me ensinar silêncio. Me vestiram de ausência. Me chamaram de outro, dentro da minha própria existência. Mas minha memória não se afoga. Ela dança nos pés descalços que pisam firme, na pele que brilha como noite viva, no canto que atravessa gerações. Eu sou o grito que voltou inteiro, a língua que reaprendeu a si mesma, o rosto que se reconhece no espelho, sem pedir licença ao mundo. Colonizaram terras, não o meu espírito. E agora, de punhos erguidos e raízes profundas, eu floresço onde fizeram que só havia ausência. Muito obrigado pela participação no primeiro seminário integrador do lado do BH. Uma foto, Jorge, por favor. Manda esse show. Manda, um beijo para mim.